Olá, lindos seres, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Caminho Sagrado Cast. O episódio de hoje, ele está por si só uma bênção. Vamos receber, eu vou deixar que o Lelê apresente o nosso convidado de hoje, mas nós vamos falar sobre bênção, vamos falar sobre ser a bênção nessa realidade. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou André Molinari, um provocador de consciência. Aquela espinha inflamada na sua inconsciência dessa realidade? Sim, sou eu. E eu vou espremê-la até que você estoure no caos generativo da sua vida. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Lelê Abdala. Olá, lindos seres, imagem e semelhança de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Lelê Abdala, eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas integrativas e energéticas há muito tempo e estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade. Você está aberto em estado de permissão para receber de nós? Amores, olha só. Hoje é a primeira vez que a gente faz aqui um trabalho, um podcast, né, aqui nesse estúdio. A gente está muito feliz. Nós já temos um curso aqui. Agora as gravações começaram aqui também. Estamos muito felizes. E o primeiro convidado tinha que ser uma pessoa muito especial, né? Eu acredito que a maioria de vocês que vêm do Instagram, do YouTube, principalmente do TikTok, me conheceram através de um mantra que vocês chamaram de mantra, né? Que é o mantra da prosperidade judaica, não é? Vocês sabem, eu fiquei bem conhecido com esse mantra aí, que não é um mantra, na realidade é uma benção, mas tudo bem, pode ser um mantra também. Vocês sabem, como eu sempre disse, que não foi eu que criou, que canalizou isso, né? E que passou isso em curso e tudo mais. E nós fizemos esse curso com um ser, né? Um ser iluminado, que a gente encontrou nas redes sociais, e é ele que tá aqui, meus amores. Então, conheçam todos, aliás, conheçam todos esse amado, querido do nosso coração, Alberto Flor. Shalom, shalom. Que honra estar aqui, Lelê. Que honra estar aqui, André. É muito bom compartilhar com vocês, muito bom compartilhar o conhecimento. Dizem que toda vez que a luz se levanta, existe mudança. E toda vez que um homem se levanta para trazer bênção, riqueza, prosperidade, saúde, existe o próprio Deus se levanta do trono dele para agir com esse homem. E eu creio que vocês, trazendo saúde, prosperidade, bênçãos em relacionamento, bênção em qualquer área da vida, o próprio Deus, ele se faz presente. É muito bom, muito importante para mim estar aqui com alunos que eu tenho também como mestres, e que Deus abençoe vocês. O primeiro podcast, a primícia de muitos. A primícia de muitos que virão, e o que eu deixo para vocês é: a colheita quem traz é Deus. Lindo demais. Que Deus abençoe vocês muito. Você, não jogando confetes, mas sendo transparente, sendo honesto com você, você foi e tem sido uma fonte de bênçãos no nosso campo também. Não só no campo da prosperidade financeira, porque a gente já entendeu e percebeu que prosperidade é muito além de dinheiro. Dinheiro é um aspecto de Deus, mas Deus se manifesta em todas as coisas e a todo momento. E você despertou em nós, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu estudo, porque a gente sabe que você estudou muito e estuda muito, né, para alicerçar a tua jornada religiosa, a sua jornada enquanto filho de Deus, enquanto primícia do Criador. Então a única palavra que a gente pode trazer para você não é nem gratidão, porque gratidão, ela chega a ser até um pouco, a palavra se torna até um pouco rasa quando a gente traz isso. Então a única coisa que a gente pode dizer para você é Baruch Ata Adonai Eloheinu. Bendito seja Deus que criou você, que criou a gente e que proporcionou essa egrégora se formar. Amém. É um prazer, assim, amado, incomensurável mesmo, uma honra, assim, enfim. Eu sei que você vai falar, de repente você pode pensar, vamos ficar atacando confete em mim, vamos ficar atacando confete em você o podcast inteiro. Porque, assim, é tudo tão maravilhoso. Eu não sei se as pessoas sabem da grandiosidade, amado, que é esse trabalho, que é essa conexão espiritual com essas bênçãos, com esse curso tão incrível que você trouxe. Cada uma das partes cada um dos módulos que a gente assistia, aquilo alimentava a minha alma, do fundo do meu coração. E eu achei esse curso, assim,
dando scrolling no Instagram. Eu nunca comprei nenhum curso, mas aquele era um vídeo longo, você clicava. Sim. E me chamou a atenção. Eu fiquei assistindo. André, bom, tá interessante. Daí eu assisti tudo no final, não aguentei. Falei, não, vou comprar. E, cara, foi uma das melhores coisas que a gente fez, assim, porque tão transformador. Eu poderia falar, gente, que tem coisas, assim, muito diferentes, né? Na realidade, não. Talvez você já conheça tudo que tem ali. Só que de uma forma mais espiritual. De uma forma mais ancorada no coração, de uma forma mais verdadeira e empírica. Porque ele fala de um lugar, de uma pessoa que viveu aquilo, que vive aquilo, que aplica na vida. É isso. Uma coisa é você ler num livro, outra coisa é você ver uma pessoa... É a mesma coisa quando você vai fazer algum movimento energético, espiritual, de prosperidade, que você vê uma pessoa ensinando, ou então uma pessoa que fez. No caso dele, ele ensina e faz. E você sente a verdade nos olhos dele, no movimento todo. Então, assim, indico veementemente que vocês primeiro sigam ele já nas redes sociais, a gente vai falar depois os nomes, e que vocês, se vocês sentirem no coração de comprar esse curso, eu vou te contar, viu? Preço popular. Meu ponto de vista é que o preço é popular, dá pra todo mundo fazer, e eu acredito que vai transformar a vida de muitas pessoas. Em falar em transformação de vida de pessoas, você sabia que fizeram uma música, foi tão transformador para tantas pessoas, que dentro do TikTok, um cara me conheceu lá, e o cara faz músicas quânticas e tudo mais. Lopes, aliás, um beijo querido no coração, gratidão pela sua vida. E ele escolheu fazer uma música. E ele falou que ia fazer tal, a gente tava dirigindo um dia, a música chegou pelo WhatsApp, cliquei, comecei a chorar. Eu achei tão bonito, tocou tão minha alma. Uau. Muito bom. Mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar até perto de você, né? Que pra gente é uma pessoa tão incrível, tão iluminada, e que a gente ia conseguir te mostrar isso. Nunca imaginei. Então eu gostaria que você ouvisse um pedacinho dessa música chamada A Bênção da Prosperidade Judaica. Bendito és tu, ó eterno nosso Deus, Rei do universo, atraindo dinheiro, atraindo riqueza. Em cada passo a prosperidade começa. Com fé e ação, a abundância floresce. No coração a gratidão prevalece. Todo fonema ele desperta uma frequência, uma vibração. Os antigos escritos falam que Hashem, Deus, Adonai, criou o mundo usando palavras. Olha que lindo. Ele falava e acontecia justamente o que ele falava. E através de palavras, nós modificamos qualquer coisa ao nosso redor. Então, quando você entende isso... Lindo isso. Tudo muda. Olha que legal. Por isso que os mantras são tão importantes, por isso que o que você fala é tão importante, por isso que é preciso vigiar o que você fala. Quando você vigiar o que você fala, e assim como é um costume religioso fazer jejum de comida, como a gente conversou agora, existe o jejum de palavras. Olha, e ninguém fala disso. Você sabe, Alberto, que eu venho de uma história de vida de seminário. Eu fui seminarista católico. Uhum. E nós fazíamos uma vez por ano um retiro, e nesse retiro nós ficávamos 48 horas em voto total de silêncio, né, para que a gente entendesse e percebesse o nosso diálogo interno e nos conectássemos com Deus de alguma forma dentro do silêncio, porque segundo Santa Teresa d'Ávila, que é uma das doutoras lá da igreja, uma Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que Deus só consegue falar no silêncio do coração. Que lindo, gente. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente fazia esse voto de silêncio justamente por isso. E você agora trazendo também essa visão judaica de que o jejum de palavras também cria essa conexão com Deus. E você faz? Detox? Sim. Jejum de palavras? Jejum de palavras. Tem 4 jejuns que são ordenanças. Deus, ele deu para nós o manual.
que o povo judeu tem, chama de Torá. Torá, ela, na verdade, é um manual com regras e foi o primeiro código de ética e conduta, um dos primeiros códigos de ética e conduta do ser humano, que é a Torá, que é a Bíblia. Então, os primeiros livros da Bíblia são um conjunto de ética e conduta. E dentro desse código de ética tem alguns jejuns que são obrigatórios. Um deles, o mais conhecido, é o de Yom Kippur. Yom Kippur é só pro povo judeu isso, tá? Ninguém, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma obrigação para toda a humanidade. Você fica 24 horas sem comer e sem beber nada. Tá. Então é um dos mais difíceis. E na festa de Shavuot também, depois de Shavuot, que é Pentecostes, conhecido como no Novo Testamento, como o Espírito Santo que desce, também tem um jejum após Shavuot, que é quando Moisés ele desce, Moshe Rabbeinu, ele desce e o Arão faz um bezerro de ouro, que ele traiu, ele prostituiu a verdade de Deus. Então se tem um jejum para representar esse momento também. E o jejum é regra, assim como no judaísmo. Que Olha, lindo. como, por exemplo, tem a correlação, acho que o Ramadã também para os... O Ramadã, ele que é um período também é no período de Pentecoste e Shavuot, que o Ramadã é do profeta Mohammed, que ele teve essa visão. E assim, eu não conheço muito sobre o Ramadã, mas eles também têm as práticas dele nesse período. Porque se não me engano, a minha família, por parte materna, ela é árabe, e os meus tataravós eram muçulmanos, né? E contava a minha avó sobre os períodos de Ramadã que eles guardavam, que eles ficavam também 24 horas sem poder acender luz elétrica, sem poder tomar banho, sem poder fazer nada, limpar a casa. Era literalmente um tempo de recolhimento. Mas a pergunta é só para entendimento mesmo. Quando as pessoas fazem um jejum de palavras ou um jejum de alimentos, elas fazem para ter uma conexão maior com o Criador? Elas fazem por dinheiro, para ter mais dinheiro, ou fazem porque faz parte das tradições? Vou explicar o jejum de forma simples. Imagine que você tem um controlador de som. E nesse controlador de som tem vários botões, que aumenta e abaixa o volume. E cada botão desse é um canal. O canal da sua carnalidade, o canal da sua mente, o canal da ansiedade, o canal do amor. Quando você faz um jejum, significa que você está abaixando o volume de todos os canais e aumentando o canal do espírito, da espiritualidade. Então o jejum é diminuir todos os volumes e aumentar o volume espiritual, aumentar o ser espiritual que todos nós somos. Então você consegue não pedir mais fácil a Deus, mas você consegue alinhar a sua vontade com a vontade de Hashem, com a vontade de Deus. Então o jejum não é pedir para Deus, vou fazer um jejum para Deus me atender, porque Deus é um gênio. Jejum não é barganha, jejum é para você se alinhar. Deus, eu quero me alinhar contigo. Essa é a minha vontade. É a tua vontade? Sim. Então, assim, nossa, eu não consegui nem fazer pergunta, porque é tão impactante. Eu fico assim, maravilhoso. E dentro a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que é o código de ética e conduta e um pouco de história. Tem algumas histórias como a de Adão, de Abraão, entendeu? E tem um jejum muito especial hoje, conhecido como o jejum de Daniel. E que é um jejum de 21 dias, onde Daniel se alimentava somente comendo verduras e frutas. Por que ele fez esse jejum? Daniel pede a Deus para que venha um discernimento para ele desvendar um sonho que o rei estava tendo naquela época. E no primeiro momento que Daniel diz, Deus, me dá a tradução desse sonho. Então Deus, no mesmo instante, atende o pedido de Daniel. E ele manda um anjo do céu, saindo do céu, vir para a terra para dar a tradução desse sonho. E o que acontece quando no meio tempo entre o reino dos céus e a terra existe as regiões celestiais, as camadas espirituais. Esse anjo, vindo de Deus, ele entra em um embate com a potestade, o príncipe da Babilônia, o príncipe da Pérsia, uma entidade maligna daquela região que impediu o anjo vir. E o que foi que Daniel fez? Ele fez 21 dias de jejum para que na terra, o que é feito na terra também é feito no céu. Sim. O jejum se tornou um ato profético, um ato onde você faz aqui na terra
que repercute no mundo espiritual. Então, através do jejum de Daniel, ele pôde obter esse favor e o anjo prevalecer sobre o principal da Pérsia, que favoreceu Daniel, decifrando o sonho do rei. Sensacional. Será que tem alguma coisa, alguma relação? Pode ser que não tenha nada a ver com o que eu vou falar aqui agora, mas tá me vindo muito na cabeça. Você já percebeu como esse jejum intermitente que as pessoas andam fazendo, né? Ele também é um processo espiritual, é um processo de limpeza, é um processo de muitas coisas. Mas E pode ser que as pessoas não tenham uma consciência disso. Mas elas estão fazendo um jejum. Eu acredito que o nosso corpo, ele tá intoxicado de realidade. Sim. Né, de carnalidade, de desejos, de fragilidades, ele está intoxicado. Então, quando a pessoa faz um jejum, seja um jejum até mesmo por fins estéticos, digamos assim, quero ter um shape, então vou fazer um jejum intermitente, querendo ou não, você é templo de Deus, você é criação de Deus, você está limpando a casa de Deus. Né? E ao limpar a casa de Deus, você se conecta com a frequência de quem? E fizeram essa pesquisa. Procuraram qual a cidade com maior longevos, pessoas acima de 100 anos. E chegaram a uma cidade no Japão e começaram a pesquisar essa cidade. Eu vi isso. E descobriram que a longevidade estava diretamente ligada porque aquele povo fazia jejum. Olha que interessante. Que coisa mágica, né? E outra coisa que o Alberto nos trouxe agora, que eu achei super interessante, que me acendeu uma lampadinha aqui, quando ele fala... Assim como é feito na terra, é feito no céu. Isso está nas escrituras. Isso se repete de alguma forma, ou é até, às vezes, contemporâneo ao Antigo Testamento, das leis herméticas, a lei da correspondência. Sim. Né? Que Hermes Trismegisto vai dizer lá, assim como há no céu, há na terra. E o isso, a Tauba Esmeralda. A Tauba Esmeraldina existe... Ela é uma cultura que nós temos, que o judaísmo tem, como não uma cultura... que tá aqui dentro. Sim. Entendeu? Porém, existe muita ligação, existe muitos episódios onde se tem coisas que não conseguimos entender. Por exemplo, a vinda do rei de Salém, o encontro com com Abraão. E ali ele faz um voto, o voto do dízimo. Tá. E nesses votos, a gente tem como se fosse um pequeno toque da Tábua das Esmeraldas dentro da escritura. Eu acho sempre muito mágico e interessante e potente pra gente ver como no mundo, a partir da premissa de que tudo vem da mesma fonte, tudo vem do mesmo Criador, sob a permissão e as bênçãos desse Criador, nada está separado. São olhares diferentes, realidades diferentes, contemporaneidades diferentes, Sim. Mas tudo está interligado. Tudo está interligado, tudo né? Tá interligado. Tem deuses, né? Quando você fala assim, sei lá, um exemplo, mitologia religião de matriz africana. Né? Afrodite, Oxum. Aí depois, num outro lugar tem uma coisa parecida, num outro tem um parecido. Você fala, eita! Aliás, a gente estava assistindo um documentário esse dia sobre Jesus, Sim. que conta que existia um Jesus, que não era Jesus, era um outro nome, na mesma época de Jesus em outro lugar, na Grécia, depois não sei aonde, que fazia os milagres parecidos. Lembra? Existia um documentário que eu falei, nossa, mas que interessante isso. São manifestações, são percepções bem distintas. Agora, Alberto, conta pra gente, porque nós já conhecemos você, nós já sabemos quem é o Alberto, mas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando, quem é o Alberto? Conta a sua trajetória pra gente. Quem construiu o Alberto que agora está diante da gente? E como ele acessou, né? Como ele acessou toda essa sabedoria. Eu nasci em Maceió, Alagoas, Nordeste. Amo minha cidade, as praias. Meu Deus. Tenho certeza. Hoje estou morando em São Paulo, mas sou alagoano, sou de Maceió. E com 13 anos de idade eu mudei de cidade e fui morar no estado do Pará, numa cidade chamada Paragominas. E lá em Paragominas eu conheci uma igreja cristã evangélica, chamada Luz para as Nações. E me converti, comecei a fazer parte. E eu sempre fui muito insistente nas coisas. Eu não queria só ir para a igreja, eu queria entender por que eu tô indo para a igreja. Você não ficava no raso, né? Você não foi profundo sempre. Eu sou assim. Inclusive, antes disso, eu era católico, família tradicional católica, enfim. E eu ouvi dizer que existia um Deus que estava acima da compreensão que eu tinha aprendido.
E me chamaram para um evento, eu fui para esse evento e entrei na igreja evangélica e fui. Quando eu cheguei na igreja evangélica, eu descobri que o Deus a quem tinha escrito a Bíblia, ele tinha uma nação eleita, que era a nação de Israel. E daí começou aquele, poxa, é o Deus de Israel, é Adonai, é Elohim, é Hashem. E esse Deus de Israel eu quero conhecer. E eu fui lendo a Bíblia, fui me aprofundando nisso. E graças a Deus, a Luz para as Nações lá de Paragominas é uma igreja que me ensinou a verdade. Não me ensinou as coisas que as igrejas protestantes ensinam hoje. Me mostraram a verdade. Entendeu? E lá na igreja de Paragominas, eu tive que voltar para Maceió depois de 6 anos, com 18 anos já mais. E aqui eu fiquei praticamente sem um acompanhamento de igreja. Então fui para outra igreja e tal. Só que um dia eu fui para Recife. E lá em Recife nós temos tem um movimento judaico muito forte. E eu fui visitar uma sinagoga messiânica porque eu já tinha o Deus de Israel, então eu quero conhecer mais a fundo. E lá em Recife eu descobri que o sobrenome da minha família possivelmente tinha ligação com o judaísmo. Porque o judaísmo, quando ele veio para o Brasil, voltando ali na Península Ibérica, mais ou menos em 1600, por ali, a rainha católica Isabel, ela perseguiu os judeus. Porque no catolicismo Jesus é romano, Jesus não é romano, Jesus é judeu, sim. Jesus fez circuncisão, Jesus é judeu, é um homem judeu. E tanto é que existem 2 Jesus hoje, o Jesus da igreja católica, da igreja cristã, e o Jesus verdadeiro. E o Jesus romano é o Jesus falso. Eles criaram o Jesus falso. E eu venho trazer aqui o Jesus verdadeiro, o Jesus judeu, o Jesus que fez circuncisão, o Jesus que é o Mashiach. Nossa, isso é muito polêmico, mas é muito interessante. Eu adoro uma polêmica. Então, como assim Jesus verdadeiro e Jesus falso? Existe o Jesus histórico. Tá. E existe o Jesus verdadeiro. O Jesus histórico é o Jesus que usa... Você já viu aquele Jesus de branco com lenço vermelho? Aquele ali é Edom. As cores de Edom. Aquilo é para representar o Deus da... Como se diz... Se não me engano, o Deus Baco, o Deus do vinho. Não representa Yeshua. Yeshua é um homem Jesus não é branco, não tem olho azul. Quem fez isso foi Roma. Roma distorceu tudo. E nisso eu acredito piamente. Lele, quando eu descobri isso, eu não dormi. E doeu pra mim. Da mesma forma que pode estar doendo pra você. Jesus não é romano. Jesus é judeu. Não, nisso eu acredito piamente, inclusive que ele era um homem negro. Só que a gente viu tanto, né? Isso. Então existe esses 2 Jesus. Existe o Jesus verdadeiro e existe o Jesus histórico. E quando não conseguiam mais parar os judeus discípulos de Yeshua, como Rabino Shaul. Conhece Rabino Shaul? Não. Rabino Shaul é apóstolo Shaul, ou apóstolo Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo. Mas o que deu origem à cidade de São Paulo era um rabino que se converteu a Yeshua, virou testemunha de Yeshua, e depois que o Rabino Shaul, ele tinha dupla cidadania, ele é chamado de Paulo, quando ele estava na Turquia, na cidade que ele nasceu, mas ele era de ascendência judaica, descendente de judeus. O Rabino Shaul, ele começa a evangelizar os gentios, as pessoas que não eram judeus. Então ninguém conseguia parar, porque o cara chegava para pedir esmola para Paulo, Paulo dizia levanta e anda, Pedro dizia levanta e anda, os discípulos diziam levanta e anda, e chegou um tempo que o Império Romano não conseguia parar o cristianismo. Sim. Então o que eles fizeram? Constantino diz, já que nós não podemos parar eles, vamos nos unir a ele. Então Constantino faz um sincretismo religioso. Ele pega o mitraísmo, a religião pagã, e... Mitraísmo? Mitraísmo. Falar. O deus Mitra, ele cultua o deus Sol. Mitra, o deus Sol. E tem Mitra e também tem Astarote, a rainha dos céus, que depois se torna Maria. Que são de origem pagãs. Muito interessante. É só você pesquisar. Não acredite em nada do que eu digo. Pesquisem e cheguem às suas próprias conclusões. E Roma faz bota no liquidificador o mitraísmo com o judaísmo e sai um cristianismo romano.
pagão. Que bota Jesus loiro, que bota Jesus vestido de branco e vermelho, que bota um Jesus que não judeu. E o que acontece com isso? Eles romanizam o mundo. Se eu pedir agora, André, estádio de futebol, diz aí um rápido, estádio de futebol, Morumbi. Todo mundo consegue trazer à mente o Morumbi? Consegue trazer à mente o Morumbi? Tá. Agora traz à mente o Coliseu Romano. Ok. O que muda? Não. Só o espetáculo. Só espetáculo. Então Roma... Que é uma luta interna, uma morte súbita. Aí é uma morte de um jogo, a morte de uma vitória. Alguém ganha, alguém morre. Roma. Roma, o Coliseu Romano é vigente nos tempos de hoje através do estádio de futebol. Sim. Roma, Olimpíadas. Quais são os deuses do Olimpo? Os deuses de Roma. Os deuses o Panteão Romano. Sim. Então Roma está muito presente na política porque o Congresso é um nome romano. O Senado é romano. Senado é romano. O nome presidente é romano. Sim. Então Roma está na política. A República, né? Roma... Você chegou a ver a polêmica que aconteceu nas Olimpíadas? O que você achou daquilo? Qual? Sobre a imagem que eles colocaram, a reprodução, que acharam que era a Santa Ceia. Cara, mas não era a Santa Ceia. De fato é a Santa Ceia. Eles não quiseram admitir, mas era a ceia, né? E o que acontece? Eles fizeram isso porque eles são isso. E os cristãos ficam com raiva, perca de tempo. Momento nenhum eu coloquei na minha rede social que aquilo era uma blasfêmia, porque eles estão na identidade dele, cumprindo o propósito dele, que é blasfemar Deus. Blasfemar o sagrado. Eles estão no domínio deles, eles estão cumprindo o propósito deles. E por que eu tenho que ir em contra? Por que eu tenho que falar mal deles? Cumpram, blasfemem. Cada um faz o seu. Façam o seu papel. Eu vou fazer o sentido contrário. Sim. Eu não dou nem atenção pra isso. Perfeito. Você me segue. Você viu quantas vezes eu postei sobre isso? Nenhuma. Pois é. E agora deixa eu te perguntar uma coisa muito importante, tá? Você me falou que existem dois judeus. Jesus. E os judeus, o Jesus que é judeu, que é original, e o Jesus romano. Tudo bem, eu entendo você, pra mim faz todo sentido e tal. Mas existe alguma prova de alguma desses dois espaços pra gente ter um pouco mais de clareza e certeza? Existe. Não, isso aqui vai pra cá mesmo e ponto. Tá. No Concílio de Nicéia, 300 anos depois, eles se reuniram, o Império Católico, a mando de Constantino, um rei greco-romano, um imperador, e Constantino faz o Concílio de Nicéia. E ali ele pega todo o testemunho construído pelos judeus que iniciaram o cristianismo, perseguem os judeus, colocam sobre os judeus a culpa de Jesus ter morrido, da morte de Cristo, e começam a perseguir os judeus, onde acontece a diáspora judaica. Os judeus saem de Israel, porque aquele território é do povo judeu, e o povo judeu construiu tudo ali, e os judeus começam a ser perseguidos, e eles fogem para a Europa, e Constantino, ele começa o processo de sincretismo religioso, que traz esse Jesus, que é um Jesus branco, Jesus europeu, um Jesus colorido, com roupas coloridas, um Jesus com rituais modificados, e a maior prova do Jesus romano é a existência do Natal. Por quê? Tá, Natal. Árvore de Natal. Vamos pegar o conceito de Mitra. O mitraísmo, ele começa da seguinte forma: no dia mais frio, na noite mais fria, quando as trevas vencem a luz, se acende um pinheiro ao Deus Sol, e nesse pinheiro se coloca uma vela e enfeita o pinheiro em homenagem ao Deus Sol, ao Deus Mitra. E esse dia é o dia 25 de dezembro. Meu Deus, então esse é o ritual pagão. Toda vez que você comemora carnaval, você está comemorando o ritual pagão. Olha que isso vai dar um bom E o Natal corte. também. O Natal. Toda vez que você comemora o Natal, você está fazendo uma festa pagã. Toda vez que você coloca uma árvore de Natal dentro da sua casa, você está fazendo um ritual pagão. Jesus não nasceu no inverno.
Então, essa é a maior prova que existe do Jesus. O Jesus do Concílio de Nicéia, o Jesus romano, e o Jesus verdadeiro, que nasceu na festa de Reis, não é? Dia 6 de janeiro? Tem alguma coisa marca dia 6. Jesus nasceu na festa de Tabernáculo. No tabernáculo. Que é quando essa data? Mais ou menos em outubro. Uou! Então ele seria de... Deixa eu ver qual signo que é outubro. Outubro é Libra. Libra? Libra. Dependendo do dia. Libra. Nossa! Você sabe o que é interessante sobre essas datas? Porque os cânons, né, as bulas papais, elas modificaram muito essa data. A última, oficial, né, é 24 de dezembro, ou 25 de dezembro, né? Mas o nascimento de Jesus já foi reivindicado em 6 de janeiro. Celebramos o Dia dos Reis. Isso. Eu acho que assim, no meu ponto de vista, ele pra mim é o rei dos reis, né? Pra mim, eu acho que pra todo mundo, eu imagino. E não existe uma pessoa que tem maior mistério nessa realidade em cima dele do que Jesus. Pode falar o que for, gente, mas assim, é um ser tão maravilhoso. Sujeito que mudou as regras, né? Um sujeito mudou as regras encrenqueiro. total. Aliás, existem história, né? Existem fatos até meio que documentados sobre... Eu não sei se vocês sabem disso. Então, vem aqui, ó. Você já viu uma história que Jesus não foi crucificado e não morreu na cruz? Pois é, existe essa história, eu tô falando que é verdade. E diz que ele foi pra China, se casou... Japão, foi pro Japão, se casou, teve filhos e morreu com 100 e tralalá de anos. Agora, pasmem, existe um túmulo desse homem, no Japão, e existe esse vídeo no YouTube, se você quiser procurar, tem pessoas que vão até lá. Aí você pode falar, bobagem, besteira, né, alguém mentiu e piriri. Só que na época, teve uma época que tava uma grande guerra, não sei se era no Iraque, em um lugar assim, que o governante desse lugar foi, né, para pedir as bênçãos. O primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro de Israel foi até esse túmulo. Que era antes do Netanyahu? Whatever. O primeiro-ministro de Israel foi até esse túmulo. Então, será que não tem alguma coisa nessa história que a gente também não sabe? Então é interessante isso, né? É legal a gente olhar para esses fatos históricos e perceber quando você fala, por exemplo, para nós sobre esse Jesus Yeshua, né? Vamos chamá-lo de Jesus Raiz. Isso. Para trazer isso. Boa, gostei. Para a contemporaneidade. Jesus Raiz. Não é o Jesus Nutella, é o Jesus Raiz. O Jesus Raiz. Esse Jesus Raiz, como que o judaísmo percebe essa imagem de Jesus Raiz? Porque existe uma confusão muito grande sobre que os judeus não são cristãos ou são contra o cristianismo. Então, traz pra gente um pouco de clareza sobre isso, com todo o seu conhecimento aí, sobre a visão judaica da figura do Jesus Raiz, não do Jesus romano, do Raiz. Então, existem vários movimentos judaicos. Existem sinagogas mais modernistas e existem os ortodoxos. E um judeu, ele não é um cristão. O que significa isso? Que ele não acredita que Jesus é o Machia. Por quê? Uma coisa é você ser o Machia. Só que Roma colocou Jesus como se fosse um deus pagão. Ele fez uma deformidade do verdadeiro Jesus. E os judeus criaram repulsa, que é um sentimento que nós sentimos. Por exemplo, tem gente que tem repulsa do político tal. Então, o judaísmo, o movimento judaico, criou uma repulsa desse Jesus romano. Então, essa foi mais uma brecha para que os judeus não acreditassem em Jesus. Porque o Machia, ser um Machia, Jesus é um Machia. Sim. Então, o Machia, ele não é como Roma criou. Então, o meu papel hoje não é judaizar a igreja, mas desromanizar a igreja. Desromanizar a igreja. Entendeu? Isso, e ainda sobre essa figura desse Jesus Raiz, eu adorei essa expressão, vou usar agora direto. Jesus Nutella, mas Nutella acho que fica ruim falar assim. Mas Jesus Nutella, tem um Jesus Nutella, criaram um Jesus Nutella, criaram um Jesus falso, criaram um evangelho falso. Roma veio para trazer pobreza. Roma vem para trazer pobreza. Sim. Quando Yeshua, Jesus, ele vem para trazer bênçãos, vem para trazer prosperidade. Pensa num podcast polêmico. Vem para trazer abundância.
Ele mesmo, se realmente, e eu acredito que sim, estiver correto o que ele disse, ele vem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha aqui, essa frase pra mim, ela é um virador de chave. Sim. Né? Quando você lê nas escrituras lá, para que todos tenham vida, vida em abundância, ou seja, já é sinalizado para nós de que a abundância vem direto do Pai, vem direto de Deus, e que Jesus é um canal para esse processo de acessar a abundância que já está disponível para a gente. Né? A gente fala bastante, a gente bate muito na tecla de que Deus é a fonte de toda a abundância, e não há outra fonte de abundância que não seja Deus. Aí você pode utilizar a expressão ou o sentimento que você tiver a respeito de Deus. Deus, fonte, universo, não é isso que vai te afastar, te desconectar da fonte da abundância. Mas é interessante que a gente perceba que a abundância vem dessa fonte e que a prosperidade, esse passo além, ou esse movimento, né, de co-criar ou de criar a mecânica da prosperidade, da abundância na tua vida, ela precisa estar alicerçada em Deus, porque tudo é Deus e tudo é bênção. O dinheiro, por exemplo, no curso que a gente fez com você, uma das frases que mais bateu em mim é quando você diz o seguinte: o dinheiro é uma bênção divina. Sim. O dinheiro é espiritual. O dinheiro é espiritual. Você tem uma nota de dinheiro em cédula? Não. Eu acho que eu tenho aqui, mas é de Israel. Tá lá no camarim. De Israel, gente. É outra coisa, né? Eu tenho aqui Pessoas paraguaias. Eu tenho aqui 20 shekel. Uma nota de 20. Essa nota aqui, imagine que aqui é R$100. Sabe como é conhecido uma nota, uma cédula? É uma nota fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? Uma moeda fiduciária? Sim. Com valor... Significa que é uma moeda que tem confiança. Tá. Que ela não tem Essa moeda aqui, ela não tem solidez. Ela não tem lastro. Tá. Antigamente o dólar era lastreado em ouro. Um dólar valia 1 grama de ouro. Tá. Tinha lastro, baseado no ouro. Só que chegou um tempo que eles se reuniram, fizeram uma reunião dentro de um trem, vindo para Osasco, e chegaram à conclusão que agora não vai valer, $1 não vai valer 1 grama de ouro. Vai ser uma moeda fiduciária, baseada na confiança. Ok. Consegue entender isso? Não. Não consegue entender? Significa que o dinheiro ele é baseado na fé. Na fé. Tá. Então o dinheiro é uma moeda fiduciária, baseado na fé. Eu tô te pagando com dinheiro e esse dinheiro, por baixo dele, ele é uma fé. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? É sério. Pra mim tá sendo uma aprendizagem de fato. Eu tô entendendo porque ele vai traduzindo pra mim muitas coisas, né? Então, assim, se você parar agora, de verdade, e entrar em estado de permissão, baixar suas barreiras aí, porque de repente você deve ter muito ponto de vista sobre muitas coisas que estão sendo ditas aqui, não precisa acreditar em nada, só fica no e se. Sabe, nesse espaço do e se? Isso, pesquisem. Se a gente ficar com pontos de vista muito fixos sobre muitas coisas, a gente não consegue nunca ir além. Não precisa levantar barreiras, lindão. Porque senão, sendo assim, a gente não consegue receber de pessoas que pensam diferente, que têm ideias diferentes, que têm conhecimentos diferentes da gente. Agora, se a gente estiver aberto para receber de todo mundo, que maravilhoso a gente pode ser, que lugar que a gente pode acessar. Só esteja aberto para acessar. Que sensacional esse ponto de vista que você está trazendo sobre dinheiro. Essa moeda fiduciária, ela tem um índice de confiança. Quanto mais se confiam na moeda e quanto mais rara ela é, mais ela é valorizada. Por isso que quando um governo sai imprimindo dinheiro, a taxa fiduciária desse dinheiro diminui, cai. E a gente chama isso de inflação. Então o dinheiro é baseado na fé. Todo o dinheiro que você tem é uma fé. Sim. Baseado em nada, porque é fé. A fé, você não precisa ver. O número que você vê na sua conta é fé. É fé. Porque aquele dinheiro não existe. Se todo mundo, digamos que todo mundo decidiu pegar o saldo da conta e sacar, o governo entra em colapso, porque não tem esse dinheiro impresso. Porque o dinheiro que você está vendo ali no saldo do seu banco também é fiduciário, é fé. Então, olha isso. A gente precisa fazer uma parada aqui, ó. Se todo o dinheiro que existe na sua conta, como o nosso mágico professor disse aqui, significa fé,
Pra você que tem R$1 ou R$0 agora no banco, tá faltando o que, lindo ser, no seu coração? Tá faltando o que no seu campo eletromagnético? Fé! Todos esses movimentos dessas ferramentas que a gente fala, 33 vezes 3, lei de atração de não sei o que lá, fazer o não sei o que lá da gratidão, todas essas ferramentas é para que você acesse a sua fé. Percebe? Você percebe como muitas pessoas vieram falar que às vezes a bênção da prosperidade judaica ela deu certo durante uma semana, 2, 3, um mês. Muita gente falou isso, muita, mais de 500 mil pessoas, de verdade, gente. Que deu certo 2 meses, um mês, quiçá 6 meses, e depois parou. Porque a pessoa colocou a fé dela na bênção e não é sobre a bênção, é sobre a sua fé. Como é que tá a tua fé? Muitas pessoas perderam a fé nelas mesmas e principalmente no Criador e param de cocriar, porque tem a ver com a tua fé. Isso que ele trouxe é sensacional. Dinheiro é igual, né, a fé. Então, por favor, se você está me ouvindo agora, renove a sua fé. Apenas isso. Interessante. Agora sendo provocador, Alberto. Eu sou o provocador de vocês. Manda. Eu sou aquela futucada. Partindo dessa premissa da fé, do dinheiro, né, e da fé ser o alicerce da confiança aí pro dinheiro, quem cria? Deus ou a fé? Nossa, tá parecendo uma bujan aqui. Literalmente, né? Os dois. Ótimo. É impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando Deus ele criou o homem, o que ele disse? Você é minha imagem e minha semelhança. Então você faz as mesmas coisas que eu. Por isso que nós guardamos o sábado. O que foi que Deus fez? Deus descansou no sábado. E quando a gente descansa no sábado, a gente é semelhante a Deus. Semelhante a Deus. A gente é sócio de Deus. Nossa. Existe um termo judaico que diz ajude o mundo a evoluir. Adonolam. Ajude o mundo a evoluir. Então toda vez que eu obedeço o mandamento, tá aqui a Torá. Trouxe o livro de Êxodo. Tem aqui os 10 mandamentos, escrito aqui. Moisés escreveu e passou pro povo. Toda vez que eu obedeço um mandamento, eu tô dizendo, Deus, eu sou igual a tu. Toda vez que eu obedeço um mandamento, eu tô dizendo, Deus, eu tenho o mesmo DNA que você. Obedecer um mandamento, as pessoas dizem que o mandamento é pra me reprimir, eu vou obedecer o mandamento porque eu vou ficar reprimido. Não. Você não obedece o mandamento para ficar reprimido. Você obedece o mandamento para prosperar. Você obedece a Deus para prosperar, porque é o manual de vida. Tem um mandamento que proíbe um homem ter relação sexual com a mulher no período menstrual. Sim. Aí as pessoas, que é isso? Fazer sexo com a minha mulher quando eu... Imagina, naquele tempo, Moisés saindo do deserto, a mulher menstruada. Não tinha absorvente, não tinha OB, não tinha always, não tinha always, 2 abas. A mulher sofria no tempo menstrual. O temperamento da mulher muda no período menstrual. Quando Deus diz assim, não tenha relações, é um cuidado de Deus com o homem. Quando Deus diz, o porco, ele é um alimento impróprio. Aí eu fui conversar lá em Alphaville, tem uma médica, ela é biomédica. E ela disse assim, eu também não como carne de porco, e eu nem sou judia. Porque o porco faz mal, é comprovado cientificamente que o porco faz mal. Como que Moisés recebeu a visão que o porco fazia mal? Então, o mandamento é para me abençoar. Muito interessante. Eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, mas é um lugar também de leigo. Talvez seja por isso que os americanos, estadunidenses fiquem tão doentes muitas vezes, até com câncer, porque eles comem uma parcela muito grande de bacon. Lá bacon é tipo, sei lá, o nosso arroz. Tudo pra eles é bacon, uns baconzão desse tamanho. Sim. E a grande maioria, assim, você vê muitas pessoas com câncer lá, gente, é sério. Não é só em filme que retrata, não. Assim, tem muitos amigos que moram lá e é sempre a mãe que morreu de câncer. O irmão que morreu de câncer. Eu falo, meu Deus, mas né? Quanto câncer talvez seja por causa do bacon? Isso é o espírito de Roma. Olha que coisa que vem trazer pobreza. Uou. Que coisa doida, né? A cultura iorubá, né, a cultura dos povos iorubanos, há 8.500 anos eles já falavam sobre a carne de porco. Eles chamam isso de Eran Oledé. O Eran Oledé é uma carne quente que irrita o espírito.
Então não é apropriado comer para Verdade! irritado. A religião de matriz africana fala da carne de porco. O judaísmo fala da carne de porco. O cristianismo também vai falar da carne de porco lá no livro de Levíticos, né? Que tá essas... Isso, o Levítico também tá na Torá. Também tá na Torá. Então, pro cristão não é permitido comer porco. Inclusive, Roma forçavam os judeus a comer porco. Obriga, ou come porco ou morre. Como forma de tortura. E conversão, Subjugo, né? Subjugar para o cristianismo. Aí os judeus fogem para Holanda. Tá. E Recife e Pernambuco eram território holandês. Aí os judeus saíam da Espanha, perseguidos pela rainha católica, e iam para Recife. Tá. Inclusive, eles assumem novos sobrenomes quando existe esse movimento, que eu chamo de novos judeus, né? É o novo cristão novo. O cristão novo, que aí eles vão assumir nome de árvores, de frutas, de animais. Família coelho, família leão, família camelo, família flor, que é a minha família. Aí não é que seja uma verdade, mas existe a possibilidade de meus antepassados serem judeus. Tá. E quando eu me deparei com isso, eu disse, cara, eu quero viver isso. E eu comecei a estudar, me envolver com isso. Então a gente pode até fazer um paralelo, Roberto, e ousar dizer que, por exemplo, o Nordeste, o Recife mais especificamente, foi a porta de entrada do judaísmo através dos holandeses para a América, sim. Para América. A primeira sinagoga das Américas é em Recife. Tem até uma história do chapéu. Você sabe dessa história? Sim, o chapéu. Os peiotes. Não sei se é de cangaceiro, não sei como que fala aquele chapéu. Sertanejo, isso. Que tem a gente viu esses dias tem a estrela de Davi obrigatoriamente na testa. Quem lembra daquele chapéu, gente? Né? O chapéu sertanejo nordestino. Se eu não me engano, é esse o nome. É um chapéu de couro, que tem aqui umas trancinhas e tal, né? Vocês acreditam que aquilo é uma simbologia para os judeus? Aquilo é uma referência. Aquilo seria as trancinhas. Aí você tem a estrela de Davi na testa. A estrela de Davi, aqui seria o kippah. Aqui representar o kippah, o kippah, né? O kippah qualquer homem pode usar, tá? Não é só para judeu. O kippah, ele representa que você teme a Deus, que tem alguém acima de você. Sim. Então, em ambientes sagrados, como sinagoga, no Kotel, que é o Muro das Lamentações, que esse nome é errado que deram, se usa um kippah. Ou cobrem a cabeça, tem que cobrir a cabeça. A gente foi para um casamento, né? Na porta de entrada dos convidados, tanto homens quanto mulheres, recebiam um kippah para... E esse aqui é o talit, que o talit, ele representa quando Moisés construiu o tabernáculo, o lugar de encontro com Deus, que Deus disse, eu vou tabernacular entre vocês, entre a comunidade de Israel. Então, os judeus, durante algumas orações, principalmente o Shema Israel, colocam o tefilim aqui na cabeça, amarram até o braço, e eles recitam o Shema Israel, Adonai Echad. Ouça Israel, Deus é um. A música que a gente adora. Isso. Então, o que acontece? Então, eles fazem o talit, eles cobrem a cabeça e oram aqui, simbolizando o tabernáculo. Entendeu? E o talit, ele tem várias coisas, que um deles é esse tizi-tizi. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Que tocou no manto de Jesus e foi curada? Ela tocou nisso aqui, no tizi-tizi. Então, Jesus tinha um desse. Jesus usava um desse. E esse aqui é o tizi-tizi, que é a orla. Cada nozinho desse representa um mandamento. E tem 8 linhas, e cada linha representa uma porta por onde entra o pecado. Entra pelo olho, entra pela mente, pelo ouvido. Então, são 8 lugares onde o pecado entra na vida do ser humano. E quando você dá um nó, significa que você está impedindo o pecado de entrar. Então, cada nó desse representa um mandamento. Então, o judeu, ele ora com isso aqui. E eu quero fazer um ato profético aqui para vocês. Claro. Eu quero dar esse talit para você, Lele. Ata Adonai Elo. É seu, meu irmão. Oh, mãe do céu, gratidão, do fundo do coração, gratidão. Que Deus te abençoe grandemente. Que seja um novo tempo na sua vida. Eu sou o primeiro a participar desse podcast. E que você seja abençoado, seja próspero, viaje o mundo, vá para Dubai, para Israel, seja abençoado. E que esse presente dar é melhor do que receber. Você aprendeu isso no meu curso. Gratidão, do fundo do coração. Dar é melhor que receber. Sim.
Gratidão, meu amor. Gratidão. Essa é outra máxima, Alberto. Gratidão por isso, de verdade. É outra máxima que você trouxe no curso e que reverberou. Nossa, eu tava achando tão lindo e eu tava pensando, como que eu vou mandar fazer um desse? Não dá pra fazer igual, eu queria tanto. Eu tô junto o tempo inteiro, eu tô assim, ó, que coisa linda. Que reverberou na gente sobre essa questão do dar. E uma das coisas que saltaram aos meus olhos, eu vou dizer por mim, é quando você fala sobre o pão da vergonha. O pão da vergonha. Né? Isso bateu bem forte. Você já falou várias vezes isso em vários lugares. Eu sempre falo isso, eu sempre reproduzo isso porque me trouxe uma consciência. E por me trazer uma consciência, eu acho que ela precisa ser propagada. Eu preciso dar esta consciência, proporcionar para as pessoas. Como que a prosperidade, Roberto, ela vai se comunicar com tudo isso que a gente está falando aqui, passando inclusive por esse conceito aí do pão da vergonha? Por que as pessoas não criam prosperidade? Vamos lá. O pão da vergonha é um conceito judaico que foi desenvolvido no Talmud. O Talmud é um um livro de discussão. E o Talmud não podia ser escrito. Aí eles ficaram com medo de morrer e a tradição se perder e eles escreveram. Então, o pão da vergonha, comer o pão da vergonha é toda vez que eu recebo uma esmola, recebo algo que eu não paguei o preço para receber. Eu tô comendo o pão da vergonha. Eu fico envergonhado disso. Então, existe muito uma cultura do brasileiro, de furar fila, o jeitinho brasileiro, a malandragem. Querer tudo de graça. Querer tudo de graça. Toda vez que eu quero uma coisa de graça, eu tô comendo o pão da vergonha. Gratidão por isso. Então, se você quer muito uma coisa, você paga o preço por aquela coisa. Uma vez o Jesus... Isso é o meu livro que eu escrevi, e esse livro não foi lançado ainda, tá em processo ainda. Livro? Tá. Estou escrevendo um livro, e eu conto a história Já vai ser lançado aqui no Caminho Sagrado. E eu conto a história do jovem Jesus. Jesus um dia decidiu empreender. Abriu uma marcenaria. O pai dele era marceneiro, ele abriu uma marcenaria. E Jesus foi lá em Jerusalém, negociou cedro com os libaneses e fez várias colheres de madeira, pratos de madeira, fez muita coisa de madeira. E o jovem Jesus decidiu inaugurar a loja dele. Jesus, esperto, coloca na frente da loja de artigos de madeira dele: entre, pegue o que você quiser e será seu. E lá em Jerusalém se formou uma fila. Lembrando que isso é uma história de ficção, tá? Eu que criei essa história, não existiu. Sim. E faz uma fila na frente da marcenaria de Jesus. Uma metáfora, né? Uma metáfora. Uma parábola. E o cara chega, entra na loja e pega uma colher grande. Era essa colher que eu queria. Minha mulher tava precisando de uma colher de madeira. Não é todo dia que se encontra uma colher de cedro, ainda mais no Oriente naquela época. Só na marcenaria de Jesus. E ele pega a colher e ia saindo da loja sem pagar. Aí Jesus, volta aqui. Você vai pra onde? Não, vou levar essa colher. Por que você vai levar? Jesus perguntando o homem. Não tá escrito aqui, entre e pega o que você quiser e será seu. Aí Jesus pergunta, você quer mesmo essa colher? Aí o Senhor responde, quero, Jesus, quero muito essa colher. Você quer mesmo essa colher? Ele, eu quero muito essa colher. E Jesus, você quer essa colher? Ele disse, quero, essa colher vai mudar a minha vida, porque a minha esposa está queimando a mão toda vez que vai fazer o pão, a massa do pão e tal. Aí ele disse, você quer mesmo essa colher? Ele, quero. Então pague o preço por ela. Se você quer muito uma coisa, você vai pagar o preço. Sim, toda vez que você recebe algo de graça, você está comendo o pão da vergonha. Então é necessário você... Agora, quando você faz o tzedakah, quando você entrega algo de coração, você está dizendo, Deus, eu sou igual a tu. Você acredita que esse é o segredo da prosperidade judaica? Isso. Tá. Vocês entenderam isso aqui, gente? Foi sintetizado tudo. O segredo da prosperidade judaica, resumidamente sobre o meu olhar, é que eles entenderam dar e receber. Eles pagam por aquilo, eles honram o trabalho das pessoas. Se tá tudo dentro e não tem nada fora, eu preciso honrar você.
para que você me honre. Não é assim? A gente trabalha com honra. A gente tem mania de não honrar nada. A gente não honra a nossa família. A gente não honra a nossa mulher, nosso marido, nosso esposo, os nossos amigos. A gente não honra as pessoas. Depois a gente quer que as pessoas honrem a gente. Vocês perceberam como os valores estão muito invertidos nessa realidade? E a gente acha que isso é coisa antiga, que isso é coisa antiquada. A gente precisa voltar a ter de novo esses valores, gente, estruturais, que eu acho que tá bem faltando na nossa realidade. Se a gente voltar a trazer, né, voltar a trazer é ótimo. Se a gente voltar à tona, voltar a sentir, a realmente realizar essas coisas que eram antiquadas, eu acredito que a gente vai começar a ser um pouco melhor em todas as áreas das nossas vidas. Roberto, e sobre esse movimento, a gente falando do dar e receber, né, de criar esse fluxo, e perceber de que é uma vergonha para nós, né, ou nos causa vergonha, não acessar ou não atrair, magnetizar para si um dom que é de Deus e que está disponibilizado por Deus, porque o dinheiro, sendo uma bênção, Deus não teria os seus preteridos, os seus preferidos. Deus disponibiliza para todos. Sim. Basta de que a gente crie a nossa conexão, aumente o nosso quociente de fé para que aquilo se manifeste na nossa realidade. Os judeus vão falar muito desse movimento de prosperidade e vão utilizar as bênçãos para isso. Isso. Traz para nós, por favor, essas definições ou a clareza sobre esse movimento de se utilizar das bênçãos, se apropriar da energia da bênção para criar prosperidade. E o que o judeu considera como prosperidade? Só dinheiro? Outras coisas? Uhum. Vamos entrar na identidade das palavras. Uhum. Cada palavra tem uma identidade. E cada palavra cumpre seu propósito. Palavra não faz curva. Tá claro? Certíssimo. Se eu falo alguma coisa, a palavra lançada, ela não volta. Ela sai e cumpre seu propósito. Amo isso. Toda palavra tem uma identidade. Eu tenho orgulho do meu filho. Se eu falo que tenho orgulho do meu filho, é um termo pejorativo. Eu eliminei a palavra orgulho do meu vocabulário. Porque orgulho não é bom. Então, ao invés de dizer eu tenho orgulho do meu filho, eu digo eu tenho alegria e satisfação no meu filho. Por que orgulho não é bom? Ele se torna orgulhoso, uma pessoa Porque orgulhosa. orgulho, ele traz em si ego. Tá. Entendeu? Ele traz ego. Ele carrega o ego. Tá? Faz Então, todo orgulho sentido. não é bom. Ajudar. Uma palavra que eu eliminei do meu vocabulário. Nós também. Eu não ajudo, eu resolvo. Uou. Eu não ajudo ninguém, eu resolvo. Ajudar é manter a pessoa incapaz. Então, toda vez que eu ajudo você, eu tô te mantendo incapaz. Lele, me ajuda aqui. Faz todo Eu tô sentido. dizendo, quando eu digo me ajuda aqui, eu tô dizendo, olha, eu sou incapaz. Continua me mantendo incapaz. Então, Nossa, faz muito sentido. Muito sentido. então, toda palavra tem sua identidade, ok? E toda palavra cumpre seu propósito. Tá. Agora, se eu perguntar, Lele, quem é você? Você sabe me responder? É uma pergunta de fato? É uma pergunta. Quem é você? Gente, eu sempre tive medo de responder essa pergunta. Nunca me fizeram. Eu acho essa pergunta muito desafiadora. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre ela. Porque quando falam assim, quem é você, a gente já vem com os adjetivos, né? Um homem de 44 anos, casado, que tem um filho, que é um pug, nananã, filho de não sei quem. Mas não é isso. Quem é você é muito mais profundo. No meu ponto de vista, eu tô descobrindo. Tá. Eu posso falar dos adjetivos, mas que eu sei que não é essa a resposta. Eu tô descobrindo. Tá. Viu, André? Uhum. A gente tá discutindo o óbvio e ele não sabe quem ele é. Sim. Entende? A gente perdeu o senso de discutir o óbvio. E a gente perdeu o senso de saber quem nós somos. Quem sou eu? Ah, eu sou o Alberto que trabalho como gerente de produtos. Eu não tô dizendo quem sou, eu tô falando da minha função. Eu não sou a minha função. Você não é caminhoneiro, você não é empregado, você não é o funcionário, você não é pai. Ser pai, eu sou pai, mas pai é minha função. Quando eu saio de casa e vou pro meu trabalho, eu deixo de ser pai e sou o Alberto profissional. Então, funções eu tenho várias. Mas identidade e saber quem eu sou é só um. Então, quem é você? Você é o Lele. Eu vou falar de mim. Quem eu sou?
Eu sou o Alberto. Eu gosto de dormir até tarde, eu gosto de pizza de marguerita, eu gosto de suco de uva, eu gosto de assistir Matrix, eu gosto de ler muito, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de conversar. Os meus gostos e os meus sentimentos formam a minha identidade. Então, quando perguntarem quem é você, você diz, meu nome é Lele, Alexandre, Wellington, e eu gosto de dormir até tarde, eu gosto de assistir filme, eu gosto de tomar banho de praia. O que você gosta, os seus sentimentos, isso compõe você. Quem te ensinou a gostar de estrogonofe? Ninguém. Verdade. Tava lá dentro. Então, esse é você. É que essa pergunta, ela é profunda e ao mesmo tempo ela é bem desafiadora É simples, mas eu acho tão desafiador, porque assim, meu ponto de vista é que ninguém é aquilo, porque se a gente fala assim, claro que eu tô falando de um olhar terapêutico aqui, Mores, quando eu falo assim, eu sou tal coisa, quando eu sou tal coisa eu me defino. E eu não tenho nenhuma definição. Pessoas que me conhecem, sei lá, 10 anos, ou nem que seja um ano, vão falar, nossa, o Lele é outra pessoa esse ano. Porque eu realmente mudei muito. Isso. Eu presumo que ano que vem eu vou ser outra pessoa. Isso. Eu não posso falar quem eu sou. Inclusive, a única coisa que muda a nossa identidade é o hábito. Quando você faz um hábito, você muda a sua identidade. Um hábito, ele altera a identidade. Aí, partindo dessa premissa, entendeu? Sim. Claro. Entendeu? Aqui tô ancorado. Partindo dessa premissa que tudo que sai da minha boca tem um propósito. E tudo que eu falo cumpre o seu propósito. E que se eu digo, me ajuda aqui, eu tô dizendo, eu sou incapaz. E quando você ajuda uma pessoa, você continua mantendo ela incapaz, você começa a entender, opa, então eu não posso falar qualquer coisa. Porque palavras cumprem o seu propósito e não faz curva. Agora que eu sei disso, eu consigo abençoar qualquer coisa. Qualquer água na minha mão se torna uma água benta. Qualquer água na minha mão se transforma em vinho. E não estou falando sobre água. Sim. Eu estou falando sobre a minha vida. Qualquer dia da minha vida se torna o dia mais alegre, o melhor dia da minha vida. Sabe qual é o melhor dia da minha vida? Qual foi o melhor dia da minha vida? Hoje. Hoje só não vai ser melhor que amanhã. Olha que mágico isso. Entendeu? Sim. Totalmente. Ele tá falando de presença. E é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, que a gente precisa estar presente. Tem uma frase de Bert Hellinger, né, que é o pai lá da constelação familiar, que ele fala, a paz está no olhar pra frente. Então a gente fica muito no passado, muito no futuro e não vive o hoje. A gente tá sempre querendo uma coisa de amanhã, o que vai vir depois, a gente não vive o que tá agora. Aliás, essa realidade, ela trabalha com presença. Então, para você receber as benesses dessa vida, os milagres do Criador, você precisa estar aqui. Independente de tradição, né, a gente vai falar de dogmas, a gente vai falar de ritos, a gente vai falar de tradições, independente do aspecto teológico, do aspecto litúrgico de qualquer religião, e aqui a gente se atém ao judaísmo. Eu posso dizer, ou a gente poderia dizer que o judeu é um ser de consciência que vive o hoje. Existe 15 milhões de judeus. Tá. Existe 15 milhões de formas de judaísmo. Cada um... Quando você vê 3 judeus conversando, tem 5 opiniões diferentes. Porque tem os 13 mais 2 que estão perdidos. Então, não existe uma forma... Todo judeu é rico, não existe isso. Tá. Sim. Óbvio. Dinheiro é bom e eu quero. Sim. E se você não quiser, eu passo o Pix pra você depositar na minha conta. Sou desses, Alberto. Agora Sou sim. desses, Alberto, uma pergunta muito importante pra quem tá ouvindo a gente, que já conhece todas as bênçãos da prosperidade, todas não, né? As bênçãos que eu passei aí, que eu difundi, o que você difundiu. Por que é importante a bênção ser dita, né? Ser proferida em hebraico? Qual a diferença de eu falar bendito és Vamos tu, lá. nosso Deus, ou Baruch Ata Adonai Elunu? O que é medo? O que é medo? Quando o medo se Faz cada apresenta. pergunta. Mas é óbvio. Mas são perguntas São perguntas óbvias. Vou explicar o que é medo. Tá. Entendendo o nosso tempo aqui. Só que eu fico com medo de falar besteira. O medo se apresenta toda vez em 2 ocasiões. Quando eu tô fazendo algo novo ou quando eu tô fazendo algo importante. Então o medo se apresenta nessas 2 ocasiões. O medo é um sentimento. Uhum. Sim.
E um sentimento, ele se apresenta quando eu tô fazendo algo novo ou algo importante. Quando eu falo para você falar em hebraico, não é porque o hebraico é o idioma mágico de Deus, que você... Existe uma raiz judaica que acredita nisso, inclusive. E eu acredito que o hebraico é um idioma santo. Eu Mas acredito também, que tem um poder muito profundo naquela palavra, naquelas palavras. Fonética, eu acredito. Fonética, claro. Mas, quando você faz algo novo, você está criando o sentimento. Então, para provocar o sentimento que se apresenta no novo e no importante, eu mando falar em hebraico. Então, lembre-se disso. Você só vai ter medo quando você estiver fazendo algo novo ou algo importante. Você tem medo de perder a minha amizade? Muito. Sabe por quê? O que você está dizendo com isso? Que eu sou importante para você. Lele, eu tenho medo que esse podcast não dê certo. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu tenho medo porque esse podcast é importante para mim. Que lindo. Então, quando você entende a identidade das palavras, você começa... Epa, ele tem medo de que eu não volte. Então eu sou importante para ele. Vou fazer uma pergunta básica. O seu patrão, a pessoa que você trabalha, tem medo de te perder? Se ela tem medo, significa que você é importante. Se ela não tem medo de lhe perder, é porque você não é importante. A pessoa que você está casada tem medo de te perder. O seu namorado tem medo, o seu marido tem medo de te perder. Se ele tem medo de te perder, significa que você é importante. Se ele não tem medo de te perder, você não é importante. Quer fazer esse jogo? Pergunta, amor, você tem medo de me perder? Não, não tenho medo. Então significa que você é qualquer pessoa. Vaza desse relacionamento. Pegaram a dica, né? Anotou aí no caderninho? Então, se não anotou, corre, assiste de novo, volta esse pedacinho aqui e anota isso. Eu sei que você vende um curso maravilhoso, né? O Segredo da Prosperidade Judaica, e tem mais um monte de outras coisas legais, gente. Já tô com um curso novo, mandou pra mim, Power de presente. Eu nem sabia que ele mandou... Faz um tempinho que ele mandou um e-mail pra mim e tal, não sei o que, nananã. Ou pra ele, não lembro. E aí, fiz lá e não tinha visto. Aí eu vi que tinha um novo, um 2.0, se eu não me engano. Eu falei, será que é o que ele me mandou? E eu nem sabia. Fui acessar e ele me deu de presente. Aliás, gratidão, que eu já tenho um novo curso. A gente precisa assistir ainda, não deu tempo. Tá. Queria agora... Você já deu... Aí eu pedindo além, né? Você já deu muitos presentes pra gente. E presente pra mim também, meu amor. Coisa linda da minha vida. Pra vocês. Gratidão. Para as pessoas que estão assistindo. Tá. Baruch Ata Adonai Eloenu foi sensacional. Ishuf Olam. Ishuf Olam, maravilhoso também. Você teria uma outra bênção aqui para soltar assim de presentão para quem tá aqui assistindo? Uma bênção que seja da prosperidade para prosperidade ou para relacionamento, alguma coisa que você pudesse trazer aqui que a pessoa vai anotar e vai começar a dizer isso, mantrar alguma coisa e vai mudar alguma coisa no campo dela? Olha, assim como toda etnia, que o judaísmo é uma etnia, tem suas bênçãos. No intervalo da festa de Páscoa até a festa de Pentecoste, Pessah e Shavuot, tem um período que é o tempo da chuva. Se você pegar essa chuva, botar no copo e beber, é uma segular, uma superstição, que vai trazer saúde para você. Olha! Então fique atento entre ali maio, antes de junho, o mês de maio, a primeira chuva do mês de maio, bota ela dentro de um copo e bebe ela. Se tiver alguém doente, segundo o judaísmo, sim, é uma segulote, é uma superstição judaica. E existem várias segulotes como essa. Olha que coisa incrível, né? Legal. Dentro do curso Guia do Enriquecimento Judaico, 2.0, eu coloquei uma segulote, que são 10 salmos, que lidos em hebraico, em ordem, consegue ajudar você na sua saúde. Então, se você não assistiu, não comprou o curso e assistiu ainda, corre lá, porque, presentão. E se alguém quiser, não sei como comprar, me chama, gente, me chama em qualquer uma das redes sociais, é tudo aberto. Meu direct do Instagram, meu direct do TikTok, meu direct do Facebook, todo o YouTube não, né? Só chamar, que eu mando o link pra você rapidinho lá pra você comprar. O preço é popular, bebê, e vai mudar a sua vida. Se você tá nesse lugar ainda de querer tudo de graça, baratinho, você tá na criança interior. Lembra que a criança que recebe, a criança só recebe. Adultos pagam.
e lembra do pão da vergonha, não esquece disso, gente. Só que tá sendo uma aula. Não tô brincando. Pra mim também. Eu vou reassistir depois quando ele sair, porque tá sendo uma aula pra gente maravilhosa. E essa aula você já tá recebendo gratuitamente. Então começa a honrar as pessoas. A gente honra as pessoas que a gente recebe delas. Sim, tô falando pra você comprar o curso, sim. Porque mudou minha vida e eu acredito que vai mudar a sua também. Tô falando de verdade. Alberto, é bom que você entrou nessa questão dessas superstições. O judaísmo ele envolve um misticismo muito grande. Existe um misticismo, uma consciência mística muito grande a respeito do judaísmo e das suas mecânicas. Aí você tem lá o Zohar, por exemplo, o livro do Zohar. A Cabala. Vamos falar de Cabala. Como que é isso dentro do judaísmo? Traz pra gente clareza, porque existe muito mito sobre isso, né? Sobre essas questões de utilizar a Cabala para fazer isso, que não pode, algumas pessoas não, ou ninguém poderia ler Zohar e blá blá blá. Isso. O que você pode falar pra gente disso? Vamos lá, vamos sair do ponto da Cabala. Cabala em hebraico significa receber. Cabalá. Uou. Então, toda vez a gente se reúne na sinagoga todo sábado para fazer o Cabalá Shabbat. Receber o Shabbat, receber o sábado. Então, na quinta-feira a gente corta as unhas, porque os judeus acreditam, os judaísmos acreditam que os demônios se alojam embaixo das unhas. Ainda bem que eu cortei a minha, gente. Entendeu? Por isso que tem... Já Deus deu uma embora. Então, são costumes étnicos que tá na Torá. Então, vamos lá. A Kabbalah, ela é um livro ela é um estudo judaico do misticismo, das palavras, da gimatria, que é a numerologia judaica, do entendimento espiritual das coisas, da angiologia, de saber que cada anjo... Vou dar outra secular. Quer prosperar? Toda vez que você for orar por sua vida financeira, procura saber onde é o norte, e vira para o norte e ora com a sua fronte apontada para o norte. Toda vez que você for orar por sua vida financeira, Deus, eu quero vender esse produto, eu sou um vendedor comissionado e quero vender esse produto. Bota na bússola, em alguma bússola, mira para o norte, sua fronte para o norte e ora para o norte, porque no norte, segundo a Kabbalah, o anjo Gabriel, que está do lado de esquerdo de Deus, está no norte, e esse é o anjo responsável pela prosperidade. Então a Kabbalah é isso, esse estudo místico. Só que acontece, quando o rei Shlomo, ele se envolve com nações pagãs, ele entrega todo esse misticismo para outras regiões, outros deuses. Então começa outro sincretismo religioso. E a Kabbalah ela é tida como uma visão de feitiçaria usada por outras nações. Então, existe a Kabbalah judaica. A Kabbalah judaica é a Kabbalah que é o estudo do misticismo de Deus. E existe a Kabbalah que é tida como um conjunto de feitiços, que é escrito como se fosse um grimório, como se fosse algo ruim. Essa Kabbalah é uma Kabbalah que não é boa você se envolver com ela. Com a Kabbalah judaica é o estudo de Deus, da essência de Deus. Dentro da Kabbalah, Alberto, existe, ou pelo menos no senso comum, existe aquela prática dos 72 nomes de Deus. Isso. Né? Você acha... Não indico. Não indico, por quê? Porque a pele é muito fina. Imagine que você tem um muro e você está em cima do muro. Mas chega um tempo que esse muro é muito fino e não dá para ficar em cima dele. E você pende para algumas... Então, não indico você pesquisar a Kabbalah. Estuda a Torá. Na Torá fala a idade de Moisés, quando Moisés matou o soldado egípcio. Fala os nomes dos personagens. A Torá fala que Jó, o livro de Jó que você vê na Bíblia, sim. Jó era amigo de Jetro, que era sogro de Moisés, e quem escreveu a história de Jó foi Moisés. Tá tudo em casa, então. É, tudo em casa. Jó não era judeu, mas ele honrava a Deus. Então, estuda a Torá. A Kabbalah é um nível de consciência maior, que não é bom você se envolver, porque a pele é muito fina pra você errar. Você não tem musculatura pra, talvez... E tem coisas que não... discutir política. Sim. Com duas pessoas que estão que tem veemência na sua fé, naquele político, ela não vai dar o braço a torcer. E não, tipo, eu vou discutir política contigo.
Se você não vai entender o meu ponto, não estou disposto a entender o seu ponto. Então eu não discuto. Tem uma pergunta que é maravilhosa, que eu sempre faço para todas as coisas que eu vou fazer, que antevém que eu penso em fazer. A pergunta é, o que isso vai criar? Então, lindo ser, imagem e semelhança de Deus, antes de você fazer algo, não seja como um animal. Pense antes de falar, pense antes de fazer. Antes de você dizer alguma coisa, antes de você fazer alguma coisa, se pergunte, o que isso irá criar? E perceba o teu corpo. Se você percebeu que vai criar caquinha, vai criar M, não faça. Segura ali. A gente não tem que ser os donos da verdade. Em falar em dono da verdade, já que ele fez um ato espiritual aqui, tudo isso está sendo um ato espiritual, né? Mas já que ele fez algo tão potente, eu também tenho uma coisa pra ele. Ele achou que não? Mas, eu tenho sim. Lindo ser, imagem e semelhança de Deus, tem um presente pra você. Da Natureza. É lindo. Espero que você goste, que você fique feliz com ele. Ele é feito de madeira pela Priscila, da Natureza, é muito bonito. Gente, quem é a Priscila? A Priscila é uma mulher maravilhosa, uma mulher quântica, que faz lindos japamalas. E aqui a gente deu pra ele um japamala muito bonito, que ele pode usar no momento que ele quiser. Natureza emana seu rezo sagrado. Com aqui, ó, com o japamala. As peças da Natureza são feitas com preparo energético direcionado a cada pessoa. Durante o feitio, é feito emanando uma força curativa, dando início ao processo que será continuado com a prática pessoal da pessoa. Ela pode orar, ela pode apenas usar, ela pode colocar bênçãos da prosperidade judaica aqui, como ela sentir que deve ser. Esse ela fez com Baruch Ata Adonai Eloheinu. Cada uma das pecinhas que ela foi colocando, ela fez um vídeo pra mim muito bonito, e ela foi falando Baruch Ata Adonai Eloheinu, cada um dessas contas, eu achei muito profundo. É possível também solicitar um atendimento individual, para captar o campo pessoal da pessoa e fazer uma leitura mais aprofundada, direcionar assim a prática com mais assertividade à necessidade de cada um. Além dos japamalas, eles fazem também outros tipos de ferramentas mântricas ou de rezas adaptadas às crenças e práticas pessoais de cada um. O Instagram deles é @natureza reza. Natureza reza. Um beijo, queridos. Espero que vocês gostem. Gratidão à Natureza pelo carinho que ela sempre tem conosco, com o Caminho Sagrado Cast, para que a gente transmita para todos os nossos convidados. Lembrando que a repetição leva à criação de um novo hábito. Então, repetir a bênção cria a bênção em você. Então, utilize o instrumento, independente da sua crença religiosa ou do seu aspecto teológico. Utilize-se da repetição. E a Natureza vem com essa contribuição. E aproveitando em abastecer, né? Porque a gente, com essas práticas, a gente abastece a alma, o espírito. Abastece a alma que dá fome. A gente abastece a alma e o espírito. Também precisamos abastecer o corpinho, o templo do espírito. Não dá para você louvar a Deus dentro de um templo com o telhado caído. Quer dizer, você até pode, mas vai ser mais desafiador do que você ter um templo bonito. Olha que meu telhado já caiu todinho aqui. Esse daí dá pra recuperar. Continua lindo do mesmo jeito. Como disse, os grandes templos precisam de boas manutenções para que eles possam proporcionar uma experiência de conexão com Deus. E a conexão com o nosso Deus interno pode ser feita através da nossa alimentação. E é por isso que o Brutus Burger, ele também é um parceiro nosso aqui. A sua sede é aqui em Osasco, mas eles entregam em regiões adjacentes de Osasco. Trabalham com matérias-primas de primeiríssima qualidade, com todo carinho, com todo o cuidado fitossanitário. Fora, gente, que é simplesmente delicioso. É divino, é uma experiência divina. E, amores, assim, é patrocínio mesmo. Nós somos patrocinados pela Brutus e pela Natureza. Só que assim, uma coisa é falar por falar, né? Só que a gente usa os japamalas de fato da Natureza. E a gente comeu uma vez, que foi no outro programa que a gente fez, o lanche do Brutus. É sensacional. Eu não tô brincando, não. É sensacional, é muito gostoso. A carne maravilhosa. Eles têm lanche de abobrinha pra quem não come carne. A batata frita deles é muita batata frita. É tudo assim, bem
Bem bruto. Bem bruto. Bem bruto. É isso mesmo. Tem bastante comida por um preço bem popular, amores. Então, dá uma olhadinha aí. Almas alimentadas, corpinhos prestes a serem alimentados. Agora vamos terminar de preencher o nosso vaso do Espírito com bênçãos, Alberto Flor. Vamos falar aí, quais são os livros que você pode nos recomendar, ou leituras que sejam indicadas, para que a gente possa acessar isso daí? Ó, o judeu é o povo do livro. O povo judeu é o povo do livro. Eu acho que tem uma discussão que Deus escolheu o povo de Israel porque era o povo que escrevia livros. Tá. E contava a história de Deus. E esses livros contam a história de Deus. Então, existe a Bíblia escrita e existe uma tradição oral. Que é histórias que eram passadas de mestre para os seus discípulos. E assim de geração em geração. Só que chegou um tempo que eles ficaram com medo de perder essa tradição oral. Porque era só repetindo no ouvido do discípulo. E o discípulo repassava assim de geração em geração. Quando eles foram levados no cativeiro da Babilônia, eles disseram, temos medo de perder essa tradição. Por que eles tiveram medo? Porque era importante. Entendeu o medo? Claro. Quando você entende o medo, você perde o medo. E daí, eles criaram o Talmud da Babilônia, que é um livro judaico que é a explicação da Bíblia, é a tradição oral, os livros por trás da Bíblia. Chama de Guimará. Então eu trouxe aqui a Torá, a minha Humash, que é o livro original. Isso. Lindo esse livro. Que é o original. Então, aqui é a Torá. Então, tem na sua Bíblia. É só você pegar os 5 primeiros livros. Então, começa pelo livro de Êxodo, que conta uma história mais didática. E depois você volta para Gênesis e depois você vai para os livros da lei. Você vai entender muito. Eu presumo que o preço da Torá tem que perguntar, gente, né? Não custa nada perguntar. Eu presumo que o preço da Torá deva ser bem nobre, ou não? R$75 você compra a Torá Rashi. Um livro. Eu tô achando que é, sei lá, gente, R$500, Agora, R$600, porque é tão bonito. É difícil de achar. Tá. Entendeu? E é muito nobre quando você ganha a Torá de outro judeu. Entendeu? Eu tive com o Rabino Dó agora na Feira do Livro, fui na sinagoga, visitei a 2ª sinagoga de São Paulo, foi construída, e lá o Rabino Dó é um amor de pessoa. Aquela de Higienópolis ali? Isso. Meu pai trabalha lá. É mesmo? Eu tenho uma história muito grande com os judeus. Meu pai me criou trabalhando lá a vida inteira. Meu pai trabalha lá há 35 anos. É mesmo? Meu pai trabalhava no Buffet França, né? Trabalha ainda. E na sinagoga deles. Então, meu pai... Eu cresci com judeus, assim, pequenininho e tudo mais, desde criança. Bem legal, né? Então é uma... Tem alguma coisa Você aí. entendeu? É uma ligação aí. Tem uma ligação aí. E... Então, a Torá é acessível porque está na Bíblia. Todo homem deve estudar a Torá porque lá é um manual para você hackear o mundo, prosperar. Então, estude a Bíblia, estude a Torá porque é um desejo de Deus. Manual para hackear o mundo. Sensacional. É a Torá. É a Bíblia. E Jesus estuda a Torá. E dentro da Torá tem algumas bênçãos. Por exemplo, quando a gente vê Jesus abençoa os pães antes de multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos, aquela história. Aquela história que a gente conhece. Pronto. Aí você vai lendo lá no livro de Lucas e diz, e Jesus abençoou os pães e depois o pão foi multiplicado. Essa benção é Baruch atah Adonai Eloheinu El Melech Haolam, e ele faz a benção sobre a halá, sobre o pão. Essa benção tá aqui no Sidur. A bênção dos pães. Amor, você chegou a assistir a série, ou você acha que a série, você não curtiu a série The Chosen? Sim, demais. Tá. Copiaram até o Baruch atah Adonai. Você não viu? Sim. Você não viu? Toda a oração. Porque como a gente lançou antes, né? Assim, e depois todo mundo... Copiaram até a bênção de vocês. Pois é, mas essa bênção é milenar. Claro. E todas as bênçãos judaicas ficam num livro chamado Sidur. Existem 2 Sidur, porque existe 2... Quando os judeus saíram de Israel, eles foram expulsos de lá. Hoje estão dizendo Palestina livre. Mas a Palestina só pode ser livre se for de Israel. Sim. Quando você diz Palestina livre, você está dizendo devolvam a Israel. Sim. Então a Palestina livre é... A Palestina é um território israelense, foi construído pelo povo judeu, que saíram de lá na diáspora judaica. Metade foi para o norte e leste da Europa, e outra foi para a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Os que foram para a Península Ibérica formaram os Askenazi, os judeus Askenazi. E o que ficaram na Península Ibérica
se tornaram sefaradita. Esse Sidur é o Sefaradi, que é a linha que eu sigo do judaísmo. E no Sefaradi existe o Sidur que com as bênçãos, com os rituais. Então todos é como se fosse a harpa cristã. Não tem a harpa na Assembleia de Deus? Sim. É o Sidur. Então a gente segue o Sidur como um livro de rituais. Então no Kabbalah Shabbat a gente canta as músicas que estão no Sefaradi. Para lavar as mãos, tem a bênção de lavar as mãos. Se você for comer o pão, tem a bênção do pão, tem a bênção do alimento, tem a bênção quando você vai até vai defecar. É interessante essa coisa das bênçãos. Uma vez eu fui para uma cerimônia do Pessah. Sim. Eu fui convidado em Ribeirão Preto, de uma família judia, e era tanta bênção, mas pelo menos na tradição deles, né, naquela mecânica. A cada bênção era um gole de vinho e um pedaço de pão ázimo com uma pasta de maçã. Maçã e pasta, alguma coisa assim. Eu sei que depois da 10ª bênção eu já estava mais do que para lá de Bagdá. Eu já estava muito loucão. E eles estavam, por eles, super tranquilo. Eles davam risada de mim que eles falavam assim: ah lá o cristão, olha, não dá conta de ser judeu não. Porque tanta bênção, e a cada bênção é uma celebração. Eles falavam, você celebra a bênção, você não diz. E uma das bênçãos é receber o estrangeiro, receber o órfão, a viúva, e receber um não judeu dentro de casa no Pessah. Olha. E por isso que você estava lá. Por isso que eu estava lá, porque aleatório. Então assim. você foi motivo de bênção para eles. Porque perto do Pessah tem o Yom Kippur. Na verdade, não. O Yom Kippur não, é perto de Rosh Hashanah. Que é o Ano Novo Judaico. Rosh Hashanah e antes tem o Yom Kippur. Que é quando se tem a quitação das dívidas. É o dia do perdão, né? Dia do perdão. Então, se um judeu deve para um judeu, de 7 em 7 anos a dívida caduca. Fica perdoada. Por isso que o sistema bancário, de 5 em 5 anos, a dívida fica caduca. Sensacional. Porque o sistema bancário segue o sistema judaico. Os judeus criaram o capitalismo. De um ponto de vista maior, Deus criou o capitalismo. Inclusive, um vídeo que mais teve acesso no meu fórum TikTok no Instagram é um que eu tô falando, começa assim, que é um podcast, eu acho. Por que os judeus são tão ricos? Eu começo a falar, não sei o quê, nananana. E aí, quanto hate, gente. Eu não sabia. De fato, eu não sabia que as pessoas tinham tantas questões com os judeus. No Brasil. Sim. No Brasil, eu não sabia mesmo, de fato. Claro, não sabia, porque primeiro eu nunca tinha visto isso, não assisto TV aberta, mas não sei se isso passa na TV aberta. Mas eu também não sou judeu, né? Então eu não sabia mesmo, de fato, gente. Eu sei que como negro, como homem negro, eu sei como é, porque sou negro, mas com judeus eu não sabia comentários antissemíticos. Mas assim, muitos. Gente, se vocês abrirem esse vídeo meu, vocês vão ficar assim, ó, pra olhar, sei lá, tem mais de 700 comentários. E mais da metade deles são preconceituosos, assim. Muito. E uma das coisas que eles falaram é que os judeus criaram juros. Eu não sabia. Os juros, sim. Depois eu fui procurar e falei, nossa, é verdade. Sim. Eles não valem nada, porque eles criaram juros. É porque na Brutus, na hamburgueria, eles vendem o quê? Alimento. No banco, o que vende no banco? Dinheiro. Você compra dinheiro mais caro. Sim. Fora que você tá aí o nome dessa retenção de lucro chama-se juros. Supernatural, não, pra mim é supernatural, mas eu não sabia mesmo, eu fiquei só que o sistema bancário atual não é criado pelos judeus, tá? A moeda fiduciária não é criada pelos judeus. Isso é importante deixar claro. O sistema bancário atual tem falhas que faz com que o banco ganhe dinheiro em cima de dívidas. Não vem dos judeus isso, que fique claro. Existe um conceito judaico que somos um povo perseguido. Temos que ter recurso para aguentar as perseguições. Então vamos se aperfeiçoar e enriquecer. Aí quando o judeu era expulso de uma cidade, ele tinha que transformar todos os bens deles em ouro, porque o ouro era fácil de carregar. Então eles desenvolveram esse senso de sobrevivência. E a sobrevivência trouxe a prosperidade. E eles entenderam, para prosperar eu preciso ficar rico. Para sobreviver eu preciso ficar rico. Então isso é passado de geração em geração. Então existe esse conceito. Só que é um conceito que que o espírito romano, que persegue os judeus desde a época do Egito,
detém isso como se fosse algo ruim. Incrível. Além que quem os romanos não perseguiram, né? Exatamente. Gente, amores do meu coração, a gente poderia ficar aqui o programa inteiro. Tô falando com você aqui, tá? Falando aberto. A gente poderia ficar aqui o programa inteiro. O programa inteiro é ótimo. O dia inteiro, a tarde inteira. Porque é tão maravilhoso. Eu não sei se vocês estão tendo as mesmas percepções que a gente. As minhas percepções estão sendo muito altas. Eu estava com uma expectativa alta, porque é o Alberto Flor, e ele supriu todas as minhas expectativas e um pouco mais. E eu não tô brincando, não. Não é papinho nem confete em cima dele. Às vezes eu não assisto muito podcast que eu gravo, não sei porquê. Eu só não assisto. Eu acho que foi maravilhoso, mas eu não gosto de reassistir muitas vezes. O dele, com certeza eu irei reassistir. E como eu tô aqui fazendo perguntas também, prestando atenção em tudo, tem coisa que você ouve, né, mas não introjeta, não deglute isso. Eu quero deglutir, espero que vocês também, do fundo do coração. Aliás, manda esse vídeo, eu já vou falar agora, eu não sei se vai surgir no YouTube, não sei se vai ser no Spotify, manda pras pessoas. Quanto mais pessoas ouvirem, gente, uma fala tão maravilhosa dessa, um alimento para a alma, mais a gente vai conseguir superar muitas questões nessa realidade. Eu acredito que a grande maioria dos sofrimentos, ele vem dessa desconexão com o amor, que vem da desconexão com o sagrado, que vem da desconexão com o Criador. Então tá muito interligado, tudo é tudo um empilhamento. E se a gente começar a empilhar, a gente começa de novo a ser quem a gente veio para ser. Que eu acredito que o Criador é só luz, que nós, na Terra, somos luz também. Que nós somos, né, essência, imagem e semelhança dele. Então a gente não tá brilhando. E o que se requer para que a gente volte a brilhar? Um beijo no coração de todos vocês. Vou deixar aqui a fala com os dois. E espero que a gente possa se ver novamente. Caso você não me siga nas redes sociais, eu estou como Lele Abdala, em todas. Um beijo. Bom, a gente literalmente, quase a gente tá entrando aqui no Poço de Jericó, né? Para beber. E a gente está se nutrindo de toda essa sabedoria, de todo esse conhecimento que o Alberto angariou para ele mesmo, trouxe dentro da consciência e divide e compartilha com todos os seres, nesse movimento de dar, de doação. Isso é mágico. Então, para a gente finalizar essa fala, eu vou te fazer uma última provocação. Meu Deus do céu. Essa eu tô dando tchau, eu quero fazer mais uma porque pergunta. eu quero que ele... eu acho que é interessante ele finalizar, porque eu acho que aqui seria a cereja do bolo para as pessoas que estão nos ouvindo. Dinheiro é uma bênção de Deus? Demais. Demais. Assim como o sexo foi um presente de Deus para a humanidade, que você sabendo usar, garante a humanidade. O dinheiro, ele é uma bênção equivalente. Dinheiro é sustento. Dinheiro é a melhor parte de Deus. Dinheiro é um presente que Deus deixou para aqueles que faz a vontade dele. Nem sempre. Chega um momento que o dinheiro vai ser ruim. Cuidado. Se uma pessoa... A gente vê casos de mulheres que foram violentadas. Houve relação sexual, não houve? Sim. Sexo deixou de ser ruim? Não. O sexo continua sendo bom. Mas ele foi usado para violência. Uhum. O dinheiro no seu bolso, ele é bom porque você é uma pessoa boa. O dinheiro é um presente de Deus porque você é bom. E você faz bem. Pessoas boas fazem o bem. Isso é simples. Então o dinheiro é um presente de Deus. Saiba usar. Entenda isso. Entenda que você precisa disso. Saindo desse ponto, eu desejo bênção, desejo prosperidade. Tem uma bênção que é a bênção de Arão. E essa bênção só pode ser dita por uma família judaica, que é a família Cohen, que diz assim: Yevarechecha Adonai veishmechecha yaech Adonai panav elecha Issa Adonai panav elecha lecha shalom. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus te dê a paz, te dê a misericórdia e levante seu rosto sobre ti. Amém. 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 @Surra de Luz no TikTok, Caminho Sagrado Cast no YouTube e no Spotify, em todas as plataformas de streaming de podcast raiz. Nós estamos lá, né? É isso, já dei minhas redes sociais. Já deu as redes sociais. Alberto, deixa, por favor, as suas redes sociais, suas formas de contato. Alberto Flor, pode colocar lá, o Alberto Flor,
você vai me encontrar no TikTok e tal mesmo. No YouTube também. Quero deixar aqui também na descrição o link do Guia do Enriquecimento Judaico. Com certeza. Tá? Com certeza. E contem comigo. Sou um pouco ruim de responder o WhatsApp e o Instagram, mas respondo. Verdade. Tem uma comunidade de alunos muito grande, são 30 mil alunos. 7 mil desses alunos estão fora do Brasil, no público latino-americano. Eu vi vários vídeos de pessoas falando que tinha. Isso. E assim como existe música, teve pessoas que fez tatuagem, pessoas que mudaram a vida. Fizeram tatuagem, a gente também sabe como é que a gente ensinou, com Pois é. mais de 4. Entendeu? Então é marcante, é sério. O mundo espiritual é sério, é real. Mais real do que essa tela que você tá me vendo aqui, o mundo espiritual. Gratidão, Alberto. Gratidão a vocês que estiveram conosco até esse momento. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar esse episódio do podcast. E se você quer prosperar, abençoe. Eu vou repetir para vocês isso 3 vezes para que seja impresso no passado, presente e futuro. Se você escolhe prosperar, abençoe. Se você escolhe prosperar, abençoe. E se você escolhe prosperar, abençoe. Um beijo e até o próximo episódio.